Olá, muito boa tarde. Hoje, dia 10 de setembro, 5 horas agora. Já estamos aqui entrando ao vivo mais um dia no nosso projeto A Professora Quer Saber. Hoje, essa semana, por conta do feriado, a gente teve uma alteração assim de rotina, né? Geralmente a gente entra segundas e quartas, porém, quero dar logo as boas-vindas aí para todo mundo que está entrando. Olá, doutor Silas, tudo bem? A gente teve essa alteração porque foi feriado, 7 de setembro, né? E então, como é um feriadão, né, ia haver assim uma distração, né? Apesar de estarmos ainda nessa questão da pandemia e também haver essa questão do isolamento, mas aí a gente preferiu jogar para quinta e sexta. Então hoje, sejam todos bem-vindos. Eu já vi aí que entrou o doutor Silas, entrou Rosedi, Dr. Cauê tá chegando, Vitória também, que já fixou, já colocou nosso comentário aí. Então quero começar agradecendo a todos, né? Já dei as explicações porque estamos fazendo quinta e sexta, né? Amanhã a gente vai ter também aqui a doutora Rafaela, vai falar com a gente lá de Portugal, né? Vai ser também um momento bem bacana. Vou colocar aqui o telefone no mudo. Então, eu vou recepcionar aqui o nosso convidado, que é o doutor Cauê Ueso. Vamos ver se eu consigo. A gente começa a nossa entrevista de hoje. O projeto A Professora Quer Saber, que é um projeto da Universidade Federal. Olá, doutora. Deixa eu Tudo ajustar bem? a posição da câmera. Tudo bem com a senhora? Deixa eu só ajustar Seja aqui. bem-vindo. É um prazer, uma honra tê-lo aqui. Honra minha, doutora. Acho que agora já está aparecendo bem. Tá ótimo, tem um Aí. quadro lindo aí atrás, né? Muito bonito. Foi minha falecida vovó que pintou esse quadro. Coisa bonita, que legal. É É, duas vezes. é. Olha, Tudo bem, é um doutora? Como prazer. é que está? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer tê-lo aqui no nosso projeto. Nosso projeto já entrevistou mais de 70 convidados. Professores, advogados, juízes, embargadores, procuradores, promotores, é, servidores, estudantes, médicos, terapeutas, todo mundo passado lá aqui. É o que eu costumo dizer, hashtag os bons passam por aqui. Então, esse projeto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Pró-Reitoria de Extensão, nasceu por conta dessa situação da pandemia, e a gente quis se aproximar utilizando as mídias digitais, e o projeto deu certo, graças a Deus. Então, é uma honra tê-lo aqui. Uma E honra quero minha. agradecer. Pude assistir já algumas lives que a senhora deixou aí no Instagram, guardados. Muito, muito legal o trabalho realizado. O foco é educação e direito, então a gente não fechou só no direito, porque, assim, eu sou educadora, né? Tenho mestrado, inclusive, em educação. E, então, o que é que o que é que acontece? Às vezes, as lives acontecem, mas elas têm um viés muito fixo, né? E a gente não pode esquecer que a educação é que muda tudo, né? Então, o foco é Exatamente. abrir para a educação de um modo geral, e como a gente tem esse ladinho agarrado na gente de ser advogado, né, que a gente gosta, a gente também vem para o lado da advocacia. Mas é uma Com honra. certeza. Eu quero Eu queria agradecer. agradecer. Primeiro a Não, senhora, com certeza. não, eu queria agradecê-lo, agradecer à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, agradecer à FATESP, a DISA, por tê-lo cedido o professor Cauê, doutor Cauê. Ele faz parte do corpo docente dessa instituição tão querida, e ele foi, assim, muito bem recomendado pela professora Arleide Braga, doutora Arleide Braga, que já esteve aqui também, fez uma palestra belíssima conosco, participou de uma entrevista que foi um momento muito bacana, falou de um tema muito importante sobre a questão da violência da mulher. Vai voltar qualquer hora aqui, e agora eu estou sem, sabe, o agradecimento é tão grande, porque o corpo docente praticamente inteiro da FATES vai vir aqui. E é muito bacana essa parceria que se fechou. Então, doutor, Coisa olha, boa. a casa é sua, tá? Pode Eu queria agradecer, doutora, antes de tudo,
a senhora pelo convite, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui nessa live, a gente falar um pouquinho sobre direito penal, direito de defesa, é uma das áreas aí que eu gosto muito do direito penal, de estudar, explanar sobre o tema e dividir um pouquinho de conhecimento que a gente tem com as outras pessoas. Gostaria de agradecer o convite da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, muito obrigado, agradeço imensamente o convite feito. E a minha instituição também, da qual faço parte do corpo docente, que é a FATEG FADIS, a Faculdade de Direito de Santo André, na pessoa da doutora Leide Braga. A doutora Leide Braga, uma incansável estudiosa, contou até como conheço a senhora, a história é muito legal. E que bom que a amizade de vocês renderam tantos frutos como vem acontecendo, né? Ela é uma querida, uma pessoa super preparada. Nos conhecemos na Universidade de Salamanca, na Espanha, né? E, assim, uma pessoa de um conhecimento, né, de peso. Eu só tenho a agradecer também. E, de uma certa forma, as coisas acontecem assim, né, muito direcionadas, né? O que acontece? Esse mês nós vamos ter vários momentos do direito penal aqui. Então, semana que vem a gente tem uma delegada, nós teremos um juiz. Os temas de penal esse mês aqui estão tão quentes. E é um mês importante, né? Um mês que a gente trata dessas questões do suicídio, né? É um tema sério. Então, eu estou feliz porque eu tive, num primeiro momento, assim, uma dificuldade de encontrar pessoas para falar dessa área. Eu gosto muito dessa área. Mas, então, essa questão que o doutor vai trazer aqui para a gente sobre o direito de defesa na esfera penal, que é uma questão que, às vezes, não é muito bem compreendida pelas pessoas, né? Nossa, como é que fulano matou, fez isso, fez aquilo, com uma crueldade absurda, ainda tem alguém que defenda. Exatamente essa frase que a gente ouve, né? Como é que pode ter coragem? Que advogado é esse, meu Deus, que ainda vai defender uma pessoa dessa? Então, gente, hoje o doutor Cauê, que é um especialista, que é assessor jurídico do TJ de São Paulo, que é professor, que domina o assunto, vai começar explicando para a gente, por favor, professor, qual é essa motivação constitucional e legal legal para essa defesa na esfera penal. Por favor. Doutora, vamos lá. Primeiro, o ponto, acho importante eu frisar, eu não sou advogado, embora já tenha advogado, eu não sou advogado, como a senhora disse, eu sou assistente no Tribunal de Justiça, desembargador Andrade Sampaio, da primeira Câmara Criminal de São Paulo agora, e não atuo advogando, há muitos anos não atuo advogando, embora eu, como um operador de direito, assim como os nossos alunos serão, professores que estão na live, um abraço a todos que estão participando, todo operador de direito tem que ter a noção da importância do advogado no direito, e principalmente no direito penal. A importância é essencial. Sem o advogado não se faz o mínimo de justiça. Não se faz. E essa motivação, como a senhora bem disse, vem constitucionalmente. Quando você olha ali, e não é apenas um artigo, uma seção foi dada para a advocacia. Então, no artigo 133 da Constituição, lá é dito que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos, manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Tá? Então, está dentro do capítulo das funções essenciais à justiça. Ou seja, a própria Constituição já diz que é uma função essencial à justiça, tá bom? E, como se não bastasse, no artigo 5º, no inciso 55, é dito, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Artigo 5º, lembrando a todos, cláusula pétrea, isso não pode ser retirado, não pode ser diminuído, no máximo pode ser aumentado, mas não se pode alterar para retirar qualquer tipo de direito que ali está exposto. Então, a fundamentação jurídica começa por aí. O porquê a gente vai ver aí durante a live, a gente vai falar um pouquinho. Professor, o senhor prefere que deixe os comentários ou prefere que retire? Fica à vontade. Pode deixar. Inclusive, quando eu estou dando aula, eu peço que deixem os microfones abertos, podem me interromper, quantas perguntas tiverem para fazer, estamos aí. Se eu não souber responder, também falarei que não sei responder com a maior das humildades possíveis. Seu rosto, né? Então, assim, algumas pessoas preferem que retire, aí fica tranquilo. Não, fica tranquilo, por mim não tem problema nenhum.
Gente, mas olha só, quando a gente salvar, se o professor permitir, não vai ter letrinha, então não tem problema. Fica tranquilo, não tem problema não. Bom, professor, sobre essa dificuldade que a gente tem, sobretudo, né, eu já ouvi isso dentro da sala, quando na minha graduação, eu ouvi um professor de outro departamento que dava aula para a gente de história, né, do direito, ele veio de outro departamento, e ele questionou exatamente isso, sobre essa questão de que essa defesa daquela pessoa que pratica aquele delito, né, aquele crime tipificado por lei, que essa defesa seria uma forma de incentivar o delito. É Então, negativo, isso é uma falácia enorme, né, doutora? Isso daí é uma mentira bem clara, até não precisa nem guardar nenhum adjetivo mais culto, mas é uma mentira muito clara isso. Por quê? Primeiro, a gente não pode levar em conta a definição de direito penal, o que é direito penal, para que ele serve. A gente não pode levar essa definição como uma definição de bar, uma definição que é feita em um programa televisivo que busca audiência para contar crimes que ocorrem no dia a dia. A gente vê muito disso. Então ainda tem gente que tem coragem de defender esse vagabundo, falam assim, né? No programa, ao vivo, todo dia a gente vê. Não só tem coragem, como se não estiver um advogado ali para defendê-lo, o Estado democrático de direito como um todo fica ameaçado. Como um todo fica ameaçado. Eu, como ser humano, e obviamente como advogado, eu não sou obrigado, embora tenha, eu não sou obrigado a ter compaixão com ninguém que cometa crimes. Não sou obrigado a ter isso, não sou obrigado a amar bandido, não sou obrigado a levar para casa, já que você quer defender, leva para sua casa. Tem muita gente que fala isso. Uma pessoa me comentou comigo, nossa, você trabalha no tribunal, ai que lindo seu papel, você ajuda o desembargador a julgar, né? Põe na cadeia um monte de gente. Eu falei, sim, acaba pondo na cadeia um monte de gente. Aí é lindo, mas você teria coragem de defender um bandido? Eu falei, olha, até a senhora, se cometesse um crime, eu teria coragem de defender. Ela ficou pensando, como assim? Eu falei, gente, qualquer pessoa está sujeita a cometer um crime, pegar um carro, atropelar, passar um pouquinho de velocidade, atropelar alguém, crimes culposos, todos nós estamos, e até os dolosos. Você pega crimes aí que ocorrem no tribunal de júri, muitas vezes crimes por causa de relações familiares normais, que em determinado momento resultaram em um crime. E essa pessoa não tem direito de defesa? Óbvio que tem. E o mais importante, o advogado ele defende o direito da pessoa de ser defendida. Ele defende a lei, tá? Ele não defende que a pessoa possa cometer um crime. Não, gente. Nenhum advogado defende que uma pessoa possa cometer o crime. Aí começa a separação jurídica, e aí em termos jurídicos, para a gente entender o papel do advogado. O advogado nenhum defende que a pessoa possa cometer um crime. Nenhum advogado é a favor de que tenha crime. Tá bom? Esse é o primeiro ponto para a gente deixar bem claro na live. Então, o papel do advogado é simplesmente ter institutos que visam mostrar isso para a população. Em São Paulo temos o IDDD, IBCCRIM, então são institutos que mostram, o IDDD é Instituto de Defesa dos Direitos da Defesa. Então, defende o ato do advogado poder defender alguém e não ser escrachado pela mídia, opinião pública e tudo mais, que não sabe realmente que aquele advogado ali está por causa dela, está para defender ela se ela precisar um dia. Então esse é o primeiro ponto aí para a gente tirar e separar esse argumento falacioso do que é o papel mesmo do advogado em um processo penal no direito penal. Mas a gente sabe, né, professor, que é uma área muito delicada, porque o bem defendido é a vida. Não é um patrimônio que a gente pode quantificar, não é algo fungível que a gente possa substituir. Então, é um direito muito qualificado. Eu penso assim, sempre falo isso, quando as pessoas falam, doutora, você faz qualquer hora, eu falo, eu sou advogado previdenciarista. Mas você não faz outras áreas? Eu falo, não e sobretudo não faço as áreas relacionadas com o direito penal, porque é um direito muito específico, tem prazos muito próprios, tem argumentos muito, justos, e se você específicos, perde, né? Lá, né? Até o processo... A pessoa não perde um carro, ele não perde uma carteira, ele perde a liberdade dele, muitas vezes a vida, e a gente sabe como é o sistema carcerário no Brasil, ou ele perde a vida, ou ele perde a dignidade sexual dele, muitas vezes. Você vai movimentar a vida de uma pessoa que ele vai perder o emprego. Então, aí você começa a refletir isso em terceiros. Quantas pessoas dependem daquele emprego, daquela pessoa que está indo para a cadeia, por um erro, às vezes, de um advogado que não é especialista na área, com certeza.
Essa especialização, né, professor, eu acho que é o ponto-chave quando alguém precisa se socorrer. É claro que, num momento de desespero, a pessoa olha e lembra do primeiro que vem à cabeça. Mas eu acho que eu, por exemplo, se eu tiver uma situação dessa, eu vou me lembrar daqueles meus colegas que são excelentes no assunto. E eu não vou pegar esse assunto para fazer, para me valer de um argumento que eu não tenho, porque eu acredito, o professor me corrija se eu estiver errado, que a especialização nessa área é algo muito específica. Eu estou errada? Não sei. Não está errado. Assim, os direitos e garantias fundamentais, que são as bases aí do direito penal, estão todos ali na Constituição. Você consegue trabalhar na Constituição com muitos princípios ali, utilizando de base isso. Entretanto, para você fazer a interpretação do caso prático e da Constituição, como você faz? Como que você vai alegar que uma lei está errada na aplicação do seu caso? Poxa, está escrito aquilo ali. Como que você faz que aquela lei se torne inconstitucional? Como que você faz isso? Através de que princípios? E tem alguns princípios que são inerentes ao direito penal, intervenção mínima, ultima ratio, princípio da ampla defesa, plenitude de defesa, do júri. Então são princípios muito específicos do direito penal. Por isso aí exige aí para uma boa defesa que você tenha aí um profissional dedicado na área. Ou caso você não tenha bens para fazer isso, que procure a Defensoria Pública, porque é um dos concursos mais difíceis que tem no Brasil também. São profissionais extremamente especializados naquela área penal, porque estão todos os dias ali com muitos casos que eles tocam ao mesmo tempo. Então são profissionais aí, assim como o Ministério Público, etc. e tal, mas se você precisa de uma defesa, você pode ou procurar um advogado especializado da área ou a Defensoria Pública, tá? Doutor, só um parênteses que a gente estava falando do papel do advogado, mas uma pergunta que vem, e até foi feita em concurso, eu já vi gente se embaraçar em fase oral, ou seja, uma pessoa que já passou por todas as fases mais difíceis do concurso, chegou na oral e a pessoa perguntou para ele o que é direito penal. E você pergunta para uma pessoa que é contra o papel do advogado e ela não sabe qual é o que é direito penal. Muitos definem, direito penal é o direito de punir, de mandar para cadeia alguém. Direito penal sei lá, é o direito que vai falar que alguém vai ser preso. Então, o conceito de direito penal é muito importante, ele é pacífico na doutrina, não só brasileira como mundial, e principalmente a senhora e a doutora Leide se conheceram na Espanha, é um berço de direito penal a Espanha, Munhoz Conde e tantos outros que estão ali atuando até hoje. Pessoas que deixaram e deixaram muitos ali um material enorme de direito penal. E direito penal é o corpo de normas jurídicas, assim, isso é igual às outras matérias, mas ele é voltado à fixação dos limites do poder do Estado, o poder punitivo estatal. Isso em latim é chamado de jus puniendi, iuris puniendi, jus puniendi. Então, o direito penal, ele serve para limitar o poder punitivo estatal. Em uma live recente, o professor Guilherme Nucci, do qual eu fui aluno no mestrado e tudo mais, fui professor assistente dele na PUC, fui aluno dele normal lá na PUC também, ele falou, o direito penal atual, ele age em uma linha tênue entre a prepotência do Estado e os direitos e garantias fundamentais. Então, tudo aquilo que está na Constituição garantindo o direito das pessoas e o poder do Estado, a prepotência do Estado, que se ele quiser ele passa por cima das pessoas, retira todos esses direitos e garantias, se não tiver um advogado para barrar e falar, peraí, está escrito aqui que meu cliente tem direito a isso. Tá? A gente vê, né, esses exemplos aí a todo instante acontecendo desses excessos, né, da atuação estatal, né, em todas as suas manifestações, nas suas mãos, né, o Estado é um grande polvo, né, tem muitos tentáculos, né, a longa mão do Estado, na realidade, são várias, né, não é uma mão só, né, o Estado não tem uma mão só. Com certeza. E a gente vê o Estado agindo e às vezes com esses excessos e às vezes cometendo esses equívocos. Equívocos esses que não é no nosso país. A gente tem muito aquela ideia, né, de filme americano, né? O professor falou uma palavra aí, júri, né? Todo mundo acha que a audiência
que julgamento é tribunal de júri 100%. Né? Onde vai entrar uma testemunha que vai falar, eu apresento a prova, pronto. Exato. Aí vai o juiz, bate o martelo, acabou, o senhor está livre. No nosso país, a gente tem um rito processual muito agarrado. E aí, Exatamente. às vezes, você prova até da inocência, e você, enquanto não tiver lá o juiz da execução penal avisado, e aquilo não vai. Então, as pessoas nem têm noção de que a matéria discutida do crime é em um momento, que o processo se dá em cima de outro momento, e que a execução e cumprimento da pena, existe outro juiz para aquilo. As pessoas nem têm essa. E aí elas começam a achar assim, mas você já sabe que não era ele, meu Deus, por que não soltou? Por que já não está preso? Ou que não era ele, por que não está solto? E você já sabe que é, por que já não prende? Não é assim? Os argumentos são esses. E muitas vezes esses argumentos são válidos. Discussões recentes bateram até recentemente no STF. Prisão em segunda instância é algo que vem na moda e vem se falando muito. Caiu a prisão em segunda instância. Na verdade, ela ficou válida somente por 2 anos. E depois ela caiu. Por que ela caiu, professor? Porque o STF entendeu por maioria que aplicaram de modo errado durante 2 anos aquilo. Tá? Foi por isso que ela caiu. E realmente, professor, você é a favor de prisão em segunda instância? Eu até sou a favor de uma prisão mais célere, para quando você tem casos que efetivamente tem uma pena grande e tudo mais. Entretanto, com a lei atual, com a disposição constitucional atual, isso não é possível. Tá? Sou a favor, ok, altere-se a lei, e aí façamos com que ela seja cumprida. Tá? Mas a gente precisa primeiro alterar essa lei, do jeito que está. Constitucionalmente não é possível. Foi uma interpretação que deram durante um tempo e acabou caindo, porque não tinha realmente sustentação jurídica para tanto, embora tivesse a opinião pública a favor de todo esse entendimento que se firmou durante 2 anos. Eu sempre repito, professor, dentro de sala, assim, não necessariamente porque são alunos do curso da graduação de Direito, não. Eu repito isso para todas as pessoas, até em palestra eu falo, os grandes julgadores somos nós, que elegemos A, e B e C. Então, nós criamos as leis, através dos nossos representantes, as leis são aplicadas. Né? E aí, exato. Falar, por que não faz? Não faz porque está amarrado por uma lei que você votou. Exatamente. Então, na realidade, você. Quem está fazendo isso é você. Perfeito. Se quer uma alteração em prisão de segunda instância, você pode fazer alterações aí no Código de Processo Penal, pode ser requisitos de prisão preventiva, qualquer coisa nesse sentido. Ou você pode fazer alguma emenda à Constituição, desde que você não retire a outra, que é cláusula pétrea. Mas desde que você não retire nem altere ela para restringir direitos. Mas do jeito que está, é impossível. Do jeito que está, é impossível a aplicação. Mas nós, penalistas, já tínhamos certeza da dificuldade de fazer isso, daí, de prender em segunda instância, com a lei atual. Embora, reconhecidamente, seja um processo penal algo demorado para se levar alguém para a cadeia. A gente reconhece isso. Então, dá para você reduzir a quantidade de recursos, você pode retirar, suspender a prescrição quando você passa da segunda instância, foi uma das ideias do professor Nutti, mas você tem vários meios aí para se alterar isso e fazer com que tenhamos um processo penal mais justo, mas que não atropele a lei do que a gente tem ali pré-estabelecido já. Eu sempre digo que vou fazer poucas perguntas, mas acontece que eu me empolgo e aí vocês não me travam. Fica à vontade, fica à vontade. O direito penal é o grande amor do estudante de direito, né? A gente sabe disso, né? É o grande amor. O que você mais gosta? Gosta de direito penal? O que você quer ser? Eu quero ser delegado. Né? É um direito que empolga. Né? Professor, dar aula de direito penal, eu acho que também é muito empolgante, não é? A sua experiência demonstra o quê? Com certeza. Cada caso, doutora, é único. Cada caso penal é único. E a gente que vem atuando na área aí faz algum tempo, casos bizarros acabam passando pela gente que nos marcam, às vezes até nos comovem, e que com certeza quando a gente replica isso para o aluno, conta como começou, como iniciou o processo, como terminou o processo, e aí você consegue observar que o interesse dele se desperta muito, porque são coisas que mexem
o extremo do ser humano. Então é raiva, é dor, é paixão, é tudo extremo o direito penal. Isso realmente toca, embora muitos não sigam lá na frente, procurem até uma outra área que seja financeiramente melhor. É uma área que acaba mexendo com os alunos. Quando eu conto os exemplos, mostro os vídeos em classe, mesmo quem odeia direito penal acaba ficando fixado ali por alguma das histórias que ocorreu. Eu acho que está associado, não sei se eu estou enganada, professor, mas aquele senso interiorizado que temos todos de justiça, né? Aquela necessidade que a gente tem de ver a justiça ser feita. E parece que quando a gente trata de questões relacionadas ao direito de vida, né, a gente consegue se expressar um pouco mais nessa direção. Porque quando a gente fala de direitos patrimoniais, né, a gente não necessariamente fica muito satisfeito com uma sentença. Às vezes um ganha de lá, outro perde de cá, não era bem isso que eu queria, mas tudo bem, eu vou levando, deixo para lá. Né? Mas quando a gente fala de direito à vida, a gente está falando ali de princípios que são muito arraigados, né? Porque é a nossa humanidade que está ali presente. Né? É muito mais do que uma moeda, uma mesa, uma geladeira que veio errada, é muito mais do que isso. Exato. Isso você arruma, compra de novo, etc. E tal. Uma família você não refaz. O tempo preso você não volta atrás, e muitas vezes quem acabou morrendo, etc. e tal, na prisão, essa vida não tem como voltar. Realmente é o direito que vai ao extremo, e por isso mesmo que um dos princípios basilares é da intervenção mínima. O que é o princípio da intervenção mínima? Quer dizer que o direito penal ele deve agir minimamente na vida das pessoas. Deixa para as outras áreas do direito resolverem os conflitos sempre que eles puderem. Então a gente tenta no administrativo, tenta no civil, vamos tentar de todo jeito resolver esse tipo de conflito. Não deu de jeito nenhum, aí sim você vai utilizar o direito penal. Então o princípio da subsidiariedade, intervenção mínima, ultima ratio, esses aí eu dou em classe todos, basicamente tem umas diferenças básicas entre um e outro, mas basicamente todos querem dizer que o direito penal não deve agir sempre, e muita gente acha que tem que transformar tudo em crime. Não, isso atrapalha a aplicação do direito penal. Nós temos diversos crimes que sequer são aplicados na prática. Sequer são aplicados. 90% dos crimes acabam ficando entre tráfico, roubo, furto, homicídio, então, estelionato, aí, alguma coisa. Então, muitos crimes ali do Código Penal, eu, atuando aí há mais de 10 anos na área do direito penal, peguei uma vez. Quando muitos nunca nem peguei. Então, realmente, a gente não vê no Brasil esse princípio da intervenção mínima sendo aplicado, e o pessoal acha que o direito penal vai resolver tudo, vai diminuir criminalidade, a outra falácia que se tem. Direito penal não vai diminuir criminalidade, gente, nem serve para isso. Tá? Tem outros meios para você diminuir criminalidade. Eu fui conciliadora, né? Não nessa área, mas foi na área civil. E era muito comum eu, na posição de conciliadora, chegam os advogados com as suas partes, e aquela audiência de conciliação básica que dura 3 minutos. Coisa me reporta inicial, acabou, não tem acordo, vai embora. E era comum aquela parte autora vir me perguntar se está acabado. Acabou? Eu falava, acabou. Mas eu não entendi nada, e eu ganhei, advogado. Aí, e eu percebo que as pessoas elas têm uma expectativa de mundo jurídico, de atuação do judiciário, né, que está muito voltada a essa ideia, essa construção que a gente tem, eu sempre brinco, né, do cinema americano, né, porque todas as questões que a gente vê, inclusive em seriados como Suits, né, que a gente vê, tudo se resolve, tudo tem uma plateia, tudo tem um júri, nós não temos essa construção. Então, eu queria pedir, quero dizer, antes de eu pedir, que abusar um pouquinho, que tem 1 milhão de comentários aqui dizendo que é o melhor professor do mundo, que é o professor nota 10, só que tem 1 milhão, sabe, que é fera em direito penal. Então, vou falar um pouquinho. A gente tem aqui país para as pessoas... Queria mandar um beijo para todos esses alunos, amigos de trabalho que estão assistindo, colegas e tudo mais. Um beijo a todos aí que estão assistindo. Gente, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, professora, é essa, tá? Eu queria pedir, professor,
Assim, na sua linguagem de docente, qualificado dentro dessa área, explicar para as pessoas como é que é a estrutura disso. Porque as pessoas ainda perguntam assim, nossa, você é advogada, sou advogada de acusação ou de defesa? Eu falo, uma coisa que eu não pode chamar do Ministério Público. Então, sabe o professor falar um pouquinho dessa estrutura? Assim, até porque a gente tem alunos aqui nos assistindo também, da Universidade Federal Rural e da FADIS, para a gente dar uma organizada, porque outros vão assistir esse Lógico. vídeo depois que o professor autorizar. Com certeza. Aí... Com certeza, já está autorizado desde já. Vamos lá, doutora. Funciona assim, a ocorrência de um crime, tudo começa, obviamente, com um crime. Esse crime chega ao conhecimento do poder judiciário através da polícia, ou militar ou civil, tá? Se for a polícia militar, ela vai levar até o delegado de polícia, a autoridade policial, levar ao conhecimento deles. O que não chega, primeiro ponto, o que não chega ao conhecimento do poder judiciário, como se chama isso? Isso se chama atualmente cifra oculta. É onde fica a maioria dos crimes. A maioria dos crimes, o poder judiciário sequer tem conhecimento de que houve. Por exemplo, furtar o som do seu carro, você fala, nem vou fazer boletim de ocorrência, ninguém vai investigar isso mesmo. Então, você não faz isso, fica na cifra oculta. Só com criminologia e estudos aí de porta a porta, você consegue saber exatamente o número de crimes que tem naquela região e por que não chegaram ao conhecimento do Poder Judiciário. Só assim você vai conseguir saber. Então, vamos supor, ocorreu um crime, este chegou ao conhecimento do Poder Judiciário. Vai para a delegacia, o delegado vai abrir um inquérito, vai fazer uma investigação sobre aquele crime, tá? E aí ele faz um relatório, indiciar alguém, e ele faz um relatório final que ele manda para a acusação. Nós temos um sistema acusatório. O Ministério Público ele faz a acusação. Tá? Faz muito bem, é um papel importantíssimo também na defesa da sociedade, aplicação da lei, mas ele é um papel de acusação, tá? Ele não é simplesmente custos legis, como muitos tentam colocar, não. Para ver se a lei está sendo aplicada, quem vai decidir no final é o juiz. Então o Ministério Público vai fazer a acusação, ele pega aquele relatório, tá? E oferece uma denúncia contra aquele indivíduo que cometeu o crime, tá bom? Importante, o primeiro erro começa aí na defesa do direito penal. Nós temos um sistema acusatório e o Ministério Público já está ali fiscalizando o papel do delegado. Até este momento, a pessoa ser ouvida na delegacia e tudo mais, não é obrigado que ela esteja com um advogado. Isso dificulta muito o papel de defesa. E aí você já começa a ver uma disparidade de armas neste momento. Tá? Ok, até então, alguns têm advogado, a grande maioria que são pobres não tem condição, a defensoria pública dificilmente atua na delegacia. Essa pessoa vai ser denunciada, vai vir a denúncia, o juiz ele vai abrir para a defesa, se manifestar, depois ele recebe a denúncia e marca uma audiência. Pessoal, vocês que assistem muito seriados assim como a doutora e eu também, aqui no Brasil só vai para júri popular, que é aquele júri que vocês veem que as pessoas decidem o desfecho do caso e o juiz dá a sentença, só vai o que for crime doloso contra a vida, tá bom? Então são poucos crimes que vão para júri. Os crimes que vão, homicídio doloso, culposo já não vai, tá? Aborto, vai para júri, doloso. Já que a gente está no mês de combate ao suicídio, a instigação ou auxílio ao suicídio, 122 do Código Penal também vai lá para júri. Então são poucos crimes, infanticídio também vai, a mãe que mata em estado puerperal. São poucos crimes que vão para júri. A grande realidade, o peso grande aí que a gente tem processual, vai para uma audiência normal, onde tem um juiz, um advogado, o réu e quem quiser assistir, mas geralmente não tem praticamente ninguém, tá bom? Após isso, essa audiência aí que vai ter, vai sair uma sentença, a pessoa vai ser condenada ou não, ela tem direito de recorrer e o Ministério Público também tem direito de recorrer. Caso eles recorram, isso vai para o Tribunal de Justiça Estadual, certo? Aí no Rio tem o Tribunal do Rio, aqui em São Paulo, de São Paulo, eu trabalho para um desembargador criminal aqui nessa segunda instância. Em segunda instância, ele vai ser reapreciada aí toda a matéria dele, inclusive a matéria de mérito, o que não é possível no STJ e STF. Ali vamos analisar o caso novamente, se houve crime, materialidade, autoria, tudo isso vai ser analisado em segunda instância. Tá bom? Após isso, ele pode recorrer ainda? Pode. Aí que ficou a briga, pode prender após esse segundo recurso, essa segunda instância ou não?
ele pode recorrer para o STJ e STF, mas tem que ter desrespeitado, respectivamente, alguma lei federal ou a Constituição Federal. Não se vai debater mérito, embora na prática muito se debata. Tá bom? Então, basicamente é assim que funciona um processo penal aqui no Brasil. E a gente vê, o pessoal de Instagram fica bem atento e me perguntaram em todas as aulas. Ultimamente a gente viu advogados discutindo com juízes que não deixaram que o réu respondesse somente as perguntas do seu advogado. O réu não queria responder as perguntas do Ministério Público, nem do juiz, só ia responder do seu advogado ou do seu defensor público. E eles não permitiram que isso ocorresse. Essa é uma briga também que teve bastante, dá pra gente discutir um pouco na live aí, se der tempo aí mais pra frente. Doutora. Dá vontade, eu tô adorando, pode continuar. O que acontece, gente? Está na Constituição que o réu tem direito a ficar em silêncio, tá? Ele não é obrigado a responder, não pode ser obrigado a responder o que ele não quiser, tá bom? Entretanto, na hora que chega, na hora do réu fazer... A defesa basicamente se defende em autodefesa e defesa técnica. Defesa técnica exercida pelo advogado, autodefesa do próprio réu. Quando o réu chega na hora dele falar, dele se defender dos fatos, ele tem a opção de ficar em silêncio. Isso sequer pode ser utilizado contra ele na sentença. É um direito do réu. Às vezes ele não sabe sequer se expressar do que houve. Já estagiei na defensoria, e minha irmã é defensora, mandar até um beijo para a defensora pública. Tem um primo promotor e prima promotora Ana, William, mandar um beijo para eles que também estão assistindo. E aí você observa ali no réu que às vezes ele não sabe expressar o que houve ali. Ele sabe te contar em palavras muito simples, mas que se você colocar alguma pressão, ele fala, então é isso mesmo, embora sequer ele tenha feito às vezes, mas ele fala, não sei o que um juiz pode fazer comigo, o que um promotor, o que um advogado que às vezes está por outro réu pode fazer comigo, então ele não sabe. Muitas vezes fala, então ó, você não é obrigado a responder, pode ficar em silêncio se você quiser, isso. E ocorre. Só que muitas vezes ele fala, não, doutor, eu quero responder as perguntas do senhor, ou ele é orientado pelo advogado para responder só as perguntas do advogado. E alguns juízes, foram poucos, raros, tá? A grande maioria não faz isso, graças a Deus. Não deixaram, falaram que o réu não, ele não tem esse direito. Ou ele usa o direito ao silêncio para todo mundo, ou ele vai ter que falar para todos. Uma das juízes até citou, não, porque ele vai estar ferindo a ampla defesa se ele fizer isso. Gente, a ampla defesa é só para defesa. O princípio da ampla defesa não vale para acusação. Não existe o princípio da ampla acusação, não tem. É o princípio da ampla defesa. Tá? Então, aquele momento do réu, dele falar, dele expor sua versão dos fatos, este momento ele está oferecendo o contraditório dele. E sequer é técnico aquilo. Ele está oferecendo o contraditório. O Ministério Público, como eu disse, desde o começo ele já teve a investigação a seu favor, teve perícia, teve oferecer denúncia, ele teve todo o Estado por trás dele para fazer a acusação. E a função do direito penal é esta, barrar o poder punitivo estatal. Limitar esse poder, dizer, peraí, agora é a vez do réu falar o que ele quiser para quem ele quiser. Ele pode até mentir. Ele tem direito a mentir porque ele não pode responder o que ele quiser para quem ele quiser. Se ele quiser ficar em silêncio. O juiz pode fazer as perguntas que ele quiser, mas o réu não é obrigado a responder. Tá bom? Pode consignar em ato, pode fazer o que quiser, mas o réu não é obrigado a responder as tais perguntas. Agora, a pergunta do meu defensor eu quero responder, é um direito dele. E se ele falar, a pergunta do meu defensor eu não quero responder, também é um direito dele. É o direito do réu exercer sua defesa ali. É dele aquele momento de exercer o contraditório, de tudo aquilo que ele já foi acusado. Tem uma denúncia ali contra ele. Tem todo um processo contra ele para verificar a responsabilidade penal dele. Este é o momento dele falar, vou ou não vou responder. E aí responder o que ele quiser, para quem ele quiser. Perfeito. Sabe que eu uma vez já assisti uma audiência, professor, e quando o juiz acabou de fazer aquela leitura, né, que é aquela leitura inicial por que aquela pessoa estava ali, né, e ele falou, o senhor está ciente de todos esses fatos narrados? E ele falou assim, a pessoa, na simplicidade que ele respondeu, se o senhor está dizendo, então né? Respondeu desse jeito. E o juiz deu quase voz de prisão. Não, se o senhor fizer isso de novo, o senhor sai daqui preso. Tá? Mas ele respondeu nessa sinceridade. Era uma pessoa muito simples e falou, se o senhor está dizendo, então né?
Mas, sabe, assim, na lata, assim, sabe? Eu me segurei para não rir, eu estava assistindo a audiência, então foi bem complicado. Aquilo É, que o isso tempo... ocorre muito, doutor, é normal, isso ocorre muito, é do processo penal, sai muito palavrão em audiência, sai coisas que é normal, às vezes a gente tem que reproduzir em sala, até porque é de um caso, você vai falar de um crime de injúria, você vai falar, não, porque o outro chamou outro de bobão, aí não vai ser injúria isso, então, exato, e nos processos o juiz, não, eu quero saber exatamente como ele te falou. Aí eu assisti um júri de um menino que estava super constrangido de falar na frente do juiz e dos jurados. Não, conta como é que ele bateu na sua mãe e que ele te abusou quando era pequeno. Ah, ele me abusou. Não, mas o que ele falava para você na hora do abuso? Ele olhava para um lado. Não, ele me abusava. Não vou falar isso, doutor. E ficou essa briga que ele não queria falar exatamente, mas acabou falando. São palavras pesadas, são xingamentos, são palavras pesadas. É inerente ao processo penal. O processo penal trabalha com o extremo das pessoas. Então é um crime, gente. Um crime. E quando uma pessoa vai matar a outra, não fala por obséquio, eu poderia retirar-lhe a vida. Não, ninguém fala assim. Chega xingando, falando um monte de coisa. É assim o processo penal. Agora, professor, nós já estamos chegando em 40 minutos. Eu queria aproveitar essa reta final aqui para a gente falar um pouco sobre o GCRIM, né? Porque é também muito usual para as pessoas essa ideia de que existem crimes que elas vão responder de uma forma diferenciada. Não tem problema não, isso aí não vai dar em nada não, vou pagar uma cesta básica lá, vai dar, tá tudo bem. Não tem isso? Não, a gente tem essa conversa quando fala de direito penal, né, professor? Exato. Na verdade, a maioria desses crimes que as pessoas acham que não vai dar nada, esses crimes não são de GCRIM, tá? Então, furtou pouco, pegou alguma coisa ali, não, isso daí pode dar até cadeia, gente. Óbvio. Os crimes que o GCRIM é responsável são crimes que não ocorrem com tanta frequência assim, a gente não vê com tanta frequência, mas são coisas bem mais simples. Se você atrapalhar uma missa, você atrapalhar um culto, isso é crime, tá, gente? Então, isso aí vai pro GCRIM, muitas vezes vai pro GCRIM. São coisas bem mais simples. Agora, com o projeto o pacote anticrime, né, que foi feito ali pelo Moro, junto com outros estudiosos do direito, ampliou-se a possibilidade de acordos na seara penal. Isso vai diminuir um pouquinho o tanto de processo, a gente vai limitar, vai acabar antes alguns processos. Foi muito positivo. E então, alguns processos, quando o réu é primário, obviamente, bons antecedentes, tal, vai ter uma possibilidade maior de acordo aí, que para a ressocialização, estatisticamente, já está provado que é muito melhor do que uma pena carcerária. A nossa cadeia, infelizmente, é uma escola do crime. A média de reincidência já continua em torno de 70% a 80%. É muito alta a de cadeia. Quando você dá penas restritivas de direito, que é cesta básica, serviço para a comunidade, a reincidência cai drasticamente. Tá bom? Cai muito. Essa questão do crime, dessa coisa do menor potencial ofensivo, né, que a gente tem às vezes, ela é como o professor falou, ela não é muito clara, né? Porque às vezes o que uma coisa é simples para uma pessoa, na realidade, para o direito penal não é tão simples assim. Né? E como o professor falou, ele vai acabar respondendo de uma forma muito mais gravosa do que ele pensou inicialmente. Né? E a gente Exato, tem né? essa questão... Furto, roubo, homicídio, por mais que seja privilegiado, homicídio, por mais que seja privilegiado, não vai pro GCRIM, gente. Não tem nenhuma condição de ir pro GCRIM. A pessoa, não, vou dar uns tiros nele. Não, só para ele ficar esperto. Não, gente. Peraí, disparo em via pública, tentativa de homicídio, lesão corporal grave, etc. Nada disso vai pro GCRIM, gente. Então, toma cuidado e procura um especialista aí para te explicar quais são os crimes que são de menor potencial ofensivo ou não. Tá? E também tem aquela questão da ainda estar no imaginário das pessoas, a questão das contravenções, né? Que isso nem crime não é. Isso nem crime não é. É um crimezinho. É uma lei muito pouco aplicada, a lei de contravenções. Ali que estão essas que eu te falei, por exemplo, som alto, você está com som alto na rua, ninguém sabe, é crime, né? Então pode ser crime, não, é contravenção. Então tem diversas contravenções ali que estão nessa lei. Não, a gente não vê tanta aplicação na prática. O nosso direito penal, infelizmente, ele é seletivo, doutora. É importante eu falar isso e reconhecer. E ele seleciona quem? Ele seleciona pobre, tá? Nosso direito penal, ele é feito para pobre.
Ele é feito. Desde que se criou a lei, ele é feito para pobre. Tanto que você olha, a população carcerária ela é repleta de pobre. Rico não comete crime, ou se comete. Vide Dr. Dallagnol, Lava Jato e tudo mais que tivemos. Não só comete crime, como cometem crimes que acabam por serem responsáveis por muitos outros crimes que dali decorrem. Por exemplo, não teve saneamento básico, a pessoa não teve acesso ao emprego. Por quê? Porque alguém lá atrás roubou 200 trilhões de reais dessa população, de todo mundo que pagou imposto e tudo mais. Você pega exemplos básicos de que o nosso direito penal é seletivo. Você pega o furto. Se você devolve a coisa furtada para a pessoa, você tem uma redução de pena. Entretanto, se você sonega imposto, que é o quê? Furtar de todo mundo. Você não está furtando de uma pessoa, você está furtando dinheiro de todo mundo. Ah, se você devolve, se você paga o imposto antes da denúncia, você não tem mais nada, você não responde mais o processo. Então você vê como é seletivo, 2 pesos, 2 medidas, né? É bem seletivo o nosso direito penal. Devo a todo mundo, menos ao erário, né? Porque... Não é? Aí já entra até mais na área da senhora. Devo a todos, mas não devo ao erário, porque as multas são absurdas, a cobrança, e é um crime pesado. Agora, se você pagar, né, a coisa... Exato. Mas graças a Deus a gente vem vendo uma mudança aí, de pouco tempo para cá, de realmente de aplicação da lei penal aos crimes de colarinho branco, que a gente chama, que são os crimes de pessoas da média, alta sociedade aí, que obviamente cometem crimes, qualquer pessoa está sujeita a cometer crime, mas o direito penal ele seleciona aí, só vai para a cadeia quem cometeu furto, pegou algum bem pequeno de outro, tráfico, geralmente é difícil você ver traficantes grandes como Marcola, Fernandinho Beiramar serem presos, a grande maioria que a gente pega é aviãozinho, menino com pouca droga, etc e tal, são coisas assim. E roubo que quem rouba também não tem dinheiro, a mão armada, etc e tal, não tem dinheiro. A gente teve aqui uma palestra sobre inteligência artificial e a gente até discutiu essa questão dos algoritmos, né? E o quanto que isso já está sendo até utilizado nos processos e nos procedimentos do judiciário. Inclusive no sobrestamento dos processos, na seleção para julgamentos e os atendimentos, tudo que a gente sabe que o CNJ, que o STF já está utilizando. Então, o professor que esteve aqui conosco, ele tocou nesse ponto. O quanto que um algoritmo também vai ser influenciado por essa realidade. O quanto que um algoritmo vai dizer, não, naquela região ali tem mais ladrão, tem mais criminoso. Exato. Só tem região mais pobre. Né? Exato. Quem nos mostra isso na prática, doutor, é a criminologia. Eu sou professor de criminologia também lá na Fadisa. Tive um mestre em criminologia, doutor Edson Baldan, um delegado aqui de São Paulo. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida. E em criminologia, por ser uma ciência empírica e interdisciplinar, ela trabalha com observação de fatos da realidade, estudos estatísticos, e ela mescla várias matérias, ela sempre pega informação de todas as matérias, ela consegue nos mostrar manchas criminosas, que é isso aí, áreas com maior número de crimes, muito bem. E ela fala, inclusive, muitas vezes como você diminuir a criminalidade. É uma resposta que o direito penal não consegue dar. O direito penal ele dá uma pena ali e torce para o Estado aplicar ela. A criminologia não, ela vai falar, olha, aqui tem mais crime por conta disso, disso, se você fizer isso e aquilo, nós teremos uma redução. Como que ela sabe isso? Através de estudos práticos. Então ela pega uma mancha criminosa, ela desloca 5 viaturas para lá, no mês que vem ela faz a mancha criminosa, e aí diminui a quantidade de crimes. Então, assim que trabalha a criminologia. E a importância de secretários de segurança, pessoas que trabalham especificamente nessa área política, tenham conhecimento de criminologia. Porque saibam como fazer para diminuir a criminalidade. O que eu quero, o que a senhora quer, o que todo mundo quer, é sair na rua tranquilamente. Não ser assaltado, não ser estuprado e tudo mais. É isso que a gente quer. O direito penal ele não vai trabalhar com isso. Tenhamos em mente que ele não vai. Ele vai dar uma pena para quem já fez isso. Agora, você quer que não tenha isso daí? Peraí, vamos trabalhar um pouquinho mais com criminologia. Então, vamos deslocar mais viaturas da Polícia Militar para cá, vamos focar a investigação em tais crimes, vamos desmanchar tais quadrilhas, tais facções, é um grande problema que a gente tem atual, e aí você consegue efetivamente diminuir tráfico, roubo, furto e tudo mais. É uma questão também de investimento muito nos setores de inteligência dessas áreas, né? Com certeza. Para que essas práticas sejam, assim, de uma forma muito mais
elas poderem ser efetivadas, né? Essas questão de sempre me lembra a cena do filme Tropa de Elite, né? Que ele fala, a culpa é dele, que eu pego o corpo, boto lá, ele vai pegar o corpo, bota aqui, É a né? guerra do corpo, doutor, é a guerra do corpo. Eu levo pra cá e leva pra cá. É a guerra da carne, né? Então ele fala... Gente, aquilo lá é um filme baseado em fatos reais, caso vocês não saibam. Exato, e é baseado em fatos reais, né, doutora? Exatamente. Diminui os números agindo em cima do erro. Professor... Exato, morreu na praia, com 5 tiros, afogamento. Não, você não faz uma mancha criminosa decente se você fizer isso, entendeu? Você não consegue combater o crime se você não tiver. Exatamente. Então, professor, já estamos chegando a 50 minutos, eu fico com muito medo do sistema cair, a gente não conseguir salvar. E eu vou aproveitar e começar a finalizar, agradecendo de novo a FATESP, a DISA, por essa sessão do seu corpo docente para a gente, que você vem engrandecer. A gente vai ter aqui semana que vem o doutor Paulo, juiz federal também. Eu sei que virão outros docentes. Eu quero agradecer a professora doutora Arleide Braga, que é uma pessoa maravilhosa, que gostou da ideia, gostou do projeto e falou, vamos fazer. A gente está aberto a receber, porque é o que eu digo sempre, os bons passam. O projeto está aqui para a gente falar, levar conteúdo e, sobretudo, para se mostrar e dizer, olha, tem gente fazendo educação, tem gente fazendo direito com conteúdo, com qualidade, né? Dentro da Universidade Federal Rural, dentro da FATESP, FADISA, dentro de outras universidades, tem gente muito boa, tem gente qualificada. E, professor, gratidão muito demais. Obrigado, doutora. Eu posso salvar Pode salvar. Eu queria agradecer a senhora, a doutora Arleide, a FADISA, a FATESP FADISA, pelo convite, meus queridos alunos que estão assistindo a live, um beijo no coração de todos. Alunos, para mim, são meus protegidos, eu tenho um ciúmes dos meus alunos enorme. E mandar um abraço também para toda a diretoria, para a Karen, para a Karina, as filhas da doutora, que ajudam a tocar a FADISA de uma forma esplêndida. Ao corpo docente inteiro que está assistindo, um grande abraço. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo. Fica com Deus, doutora. Muito obrigado por permitir minha participação na live. Eu tirei os comentários para a gente fazer a nossa foto. E depois quero falar do webinar que vai ter, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Certeza. Toda a foto. Opa, ficou excelente. Eu vou botar com os comentários aqui. A gente tem um webinar dia 12, não é isso, professor? Nós temos 2 webinar minutinhos. Dia 12. Isso. Sim. É o do Dr. Paulo? Isso. É o que vai ser com a senhora, com o Dr. Paulo, é isso? Não, é o webinar da FATESP, mesmo. O da FATESP, deixa eu entrar aqui. Espera aí que eu tô com ele na tela aqui. A doutora Arleide também passou para mim, né? Acho que dia 14 temos a aula de Direito Constitucional, mas com o docente da casa, que é o ministro Barroso, já foi divulgado isso daqui. Tem acho que... Deixa eu ver aqui. Que eu tô com o celular, se eu sair da tela eu vou... Do Setembro Amarelo? Não, é homenagem ao Dia do Professor. Dia 12, na plataforma Zoom. Então tá. Maravilha. Tá aí, a senhora que tá com o celular e computador. É que eu tô usando o celular. Não, tudo bem. Não tem problema. Se entrar na página da faculdade, a gente consegue ver toda a programação, né? Sim, tem tudo lá. Na primeira página da FATESG, fateg.edu.br, você consegue entrar lá e ver todo o conteúdo que vai ter durante a semana e aí acompanhar o webinar que é aberto a todos. Gente, muito obrigada. Semana que vem a gente tem aqui também da FATESP, o Dr. Paulo Bueno, juiz federal, vai falar sobre acordo de não persecução penal e justiça restaurativa. A gente vai ter também semana que vem uma delegada falando, o tema dela é Por que os homens matam suas mulheres? Ela é chefe geral aqui da Delegacia de Atendimento à Mulher no Rio de Janeiro, da Polícia do Rio de Janeiro, vai falar com a gente. Amanhã a gente tem a doutora Rafaela lá de Portugal, de Lisboa, que vai falar para a gente como advogar em Portugal. E aí a nossa agenda prossegue e eu só tenho a agradecer. Eu já fiz a nossa foto e eu vou salvar. Quem não pôde ver, a gente vai... E depois me manda. E não, daqui a pouquinho, eu já estou mandando para todo mundo. E aí, eu agradeço demais. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigado, doutora. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.